Olá, aluno do EJA, do ensino médio. Estamos aí com mais uma aula de História, né? E essa aula de História, essa é a próxima, né? Elas vão encerrar aí o nosso volume 1, ok? É a nossa unidade 4. A unidade 4, ela finaliza aí o seu volume 1, e aí a gente vai partir para o volume 2 com outra série de assuntos, né? E encerrar o volume 1 é encerrar uma compreensão de um dos períodos, um dos mais importantes, né, períodos da história da humanidade, que é a Idade Média. Em aulas anteriores, nós já falamos um pouco sobre a Idade Média, né, e aqui nós vamos seguir, mas já pensando nessa perspectiva da transição da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Então, nós temos aí, na nossa unidade 4, né, o renascimento comercial, urbano e cultural, ok? Nessa aula que você assiste aí, nós vamos tratar do tema 1, as transformações do feudalismo, para compreender, para chegar a entender o que é esses tais renascimentos, né? Porque ele fala é o comercial, urbano e cultural, então é mais de um, né? Costuma-se muito estudar esse assunto, né? Tem um foco maior apenas em um aspecto do renascimento, que também nós vamos aqui tratar, que é o renascimento artístico e cultural. Isso é o tema 2 da sua unidade 4. Né? Mas o renascimento, ele é para além do artístico e cultural. Como o próprio título diz, né? Ele também é urbano e ele é comercial. Ok? Então, vamos tratar aí desse renascimento urbano e comercial a partir do nosso tema 1, as transformações do feudalismo. Ok? Então vamos lá, para a gente começar a entender o que transformações são essas, né, que vão levar a esse chamado renascimento urbano e comercial, a gente vai começar a entender que esse renascimento ele surge diante de uma crise, que é a crise do feudalismo, né, sistema econômico anterior ao capitalismo, que em uma aula anterior só sobre Idade Média, nós falamos aí um pouco sobre o feudalismo. Em linhas gerais, o feudalismo, recordando aí com você, é aquele sistema econômico, social e político, né, em que a base desse sistema, né, ele se dava muito a base social na troca de favores, né, na obediência, aí daí vinha a sucerania, a vassalagem, né, e era um sistema também que ele dividia a sociedade em praticamente 3 grandes grupos, né? O clero, a nobreza, né? E os servos. Seria ali o terceiro estado, o estamento, né? O maior de todos, composto pelos servos, que era essa a sociedade na Idade Média. Chega um momento, então, que surge a crise do sistema feudal a partir do século XI, ok? O principal motivo, né, dessa crise é que o feudalismo ele não consegue mais gerar tantas riquezas como o homem do século XV gostaria que tivesse, né? A população ela cresce excessivamente, né, porque chega também no campo as tecnologias que conseguem fazer com que, né, a agricultura ela se desenvolva mais. Se ela se desenvolvia mais, tinha uma série de novos alimentos, né? E, consequentemente, a dieta alimentar desse homem lá da Idade Média, ela melhorou consideravelmente. Então a alimentação ela repercutiu na expectativa de vida desse homem e do crescimento demográfico. É aí também, nesse crescimento agrícola, vamos dizer assim, né, que se dá a mentalidade do homem em tentar, para além daquela transição de trocas, né, daquela forma de trocas que se existia lá durante o feudalismo, esse homem também ele começa a ver na terra, né, não só na terra, mas em outras produções, fontes de riqueza. É aí que vai surgir, por exemplo, né, os burgos. O que eram esses tais burgos? Né? São centros urbanos que vão ser verdadeiros centros comerciais. Esses homens lá da Baixa Idade Média, né, essa crise do feudalismo se dá na Baixa Idade Média, ela vai começar a gerar também os burgos, que vão ser pequenos centros comerciais.
Esses burgos, né, vai gerar uma classe social que já vinha aí surgindo, mas que no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, ela alavanca, ela cresce, que era a burguesia. A burguesia, então, ela vai ser a classe de comerciantes, né? E aí, esses comerciantes, eles vão gerar as corporações de ofício. O que é isso, né? As corporações de ofício vão ser aquelas organizações onde se reúnem ali trabalhadores que desenvolvem o mesmo ofício, né? Os sapateiros, os alfaiates, né? Os tecelões e por aí vai. E aí o que vai sendo produzido vai sendo vendido. Vendido tanto internamente, né? Como para a produção externa, fora. Porque depois vai surgir aí também, né? A transição comercial feita pela expansão marítima, né? Esse homem ele vai começar a trazer mercadorias de outros lugares, riquezas de outros lugares e, consequentemente, também ele vai exportar, ok? Então, nós temos aí transformações sociais, que é o surgimento da burguesia, e aquele servo, né, que estava lá preso à terra, ele também vai começar a modificar as relações de trabalho, né? Esse servo, ele vai começar a receber um salário, ele vai começar a ser uma mão de obra remunerada, né? Então, o servo ele deixa de estar preso à terra. Então, temos aí transformações sociais, né? Nas relações de trabalho, nas obrigações com os servos, e temos aí o surgimento da burguesia. Mas a maior transformação de todas, né? A maior transição, vamos dizer assim, de todas aí, do feudalismo, né? Desse renascimento, que vai ressurgir o comércio e as cidades, né? As cidades e o comércio, elas estão unidas aí, né? E aí, renascimento, não é que não existia lá o comércio, mas agora, tanto as cidades como o comércio, eles vão se impulsionar, eles vão crescer, ok? Por isso que dá esse nome de renascimento. A maior transformação, então, aí dada, vai ser o surgimento do capitalismo, né? Lembra lá da burguesia, que começou a comercializar os seus produtos, né? E aí começa a surgir a mentalidade que o produto tem um valor e que o produto ele pode gerar, ele gera, na verdade, aí o que? O lucro. E aí começa a mentalidade pré-capitalista. Aqui os fundamentos do capitalismo começam a surgir com a decadência, né? A transformação do feudalismo. Então, o feudalismo, aos poucos, ele vai caindo, toda aquela estrutura, né? Agrária. As cidades vão crescendo, o comércio vai crescendo, e aí o feudalismo vai dando lugar ao atual sistema econômico que nós vivemos, que é o capitalismo, ok? Diante disso, já tem aí uma questão muito interessante. No seu slide de número 3, você pode acompanhar aí, esse material está disponível para você, a questãozinha 02. Vamos começar por ela, né? A questãozinha 02 diz para você o seguinte: o período histórico conhecido como Baixa Idade Média, lembrando que a Baixa Idade Média ela vai do século XI ao século XV, teve como característica o quê? Olha aí, o período histórico conhecido como Baixa Idade Média teve como característica, diz a letra A estruturação do sistema feudal baseado na economia agrária e autossuficiente. Não, isso daí tem a ver com a Alta Idade Média, né? A ascensão, o início, vamos dizer assim, da chamada Idade Média. Aqui, isso não corresponde a uma característica da Baixa Idade Média. Isso daí tem mais a ver com o assunto anterior, onde a gente começou a estudar os fundamentos, né? As bases da Idade Média, o início, né? A Alta Idade Média. A letra A está falsa. A letra B, a extinção do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Então, o que era isso, né? Todos aqueles que iam contra a mentalidade da igreja, os seus dogmas, né? Falamos isso também na aula sobre Idade Média, a aula anterior. Então, é interessante você seguir aí essas aulas, né, em ordem, porque nós falamos o que era o Tribunal do Santo Ofício. Era realmente aquele tribunal onde era julgado quem era contra ou pensava diferente, né, ou não seguia os preceitos da Igreja Católica. Era julgado. E isso aí, o julgamento era uma pena de morte. Boa parte dessas pessoas que foram julgadas lá no Tribunal da Inquisição
foram mortos na fogueira, ok? Mas não tem a ver com isso daí. O Tribunal do Santo Ofício ele vai prosseguir ali até a Idade Moderna, com certeza. A letra C diz, então, que a principal característica do período chamado Baixa Idade Média é o renascimento comercial e o surgimento da burguesia. Olha aí, será que é isso, né? Vamos olhar a letra B. Diz que o que caracteriza é a Constituição do Império Franco. Isso daí ainda tem a ver lá nos primórdios, né? Na elaboração daquilo que ia ser a sociedade feudal com o Império Franco, né? Então isso aí está lá no começo, ainda lá na Alta Idade Média. Então corresponde melhor aí, diante da explicação, o que diz a letra C, o renascimento comercial e o surgimento da burguesia, que é o tema aí que a gente está vendo na teoria e na aula que você assiste. Isso caracteriza o chamado período de Baixa Idade Média, ok? Então, vamos seguir aqui para mais explicações no quadro e logo em seguida mais questões para você. De olho no quadro. Bom, então, seguimos aqui na nossa teoria sobre as transformações do feudalismo, como eu falei aí na nossa introdução, que aí a gente também já começou resolvendo questões, né? Importante, tá bom? Toda teoria que a gente tiver, a gente precisa visualizar, responder, né, as questões para que o assunto fique melhor compreendido aí na nossa cabeça, ok? Então, a crise feudal, ou do feudalismo, né, ou do sistema feudal, como você queira chamar, ela se dá aí no século XI, ok? O século XI, então, ele inaugura a chamada Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, né? Cronologicamente, tradicionalmente falando, né? Lembrando lá as nossas primeiras aulas de história, né? De introdução à história, né? O século XV, tradicionalmente, inaugura aquilo que uma parcela boa dos historiadores, né, consideram como a Idade Moderna, tá bom? Então, para a gente poder entender a Idade Moderna, primeiro a gente tem que compreender esse processo de transição, de transformação do sistema feudal, ok? Então tá aí, né, essa crise localizada na Baixa Idade Média entre os séculos XI e XV. Duas importantes transformações iniciais que vão ser fundamentais para depois a gente falar do próximo tipo de renascimento, que é o artístico e cultural. Então isso é assunto lá da sua próxima aula, da sua unidade 4. Vamos para cá primeiro. Transformações sociais, como eu disse lá na nossa introdução, né? O importante é em relação àquele grupo social que estava lá no terceiro estamento ou terceiro estado da sociedade feudal, que eram servos, né? Como é que ficou a questão da servidão diante dessas transformações, né? As relações de trabalho, elas se modificam, né? Aquele servo que era preso à terra, né, que dependia da terra para poder sobreviver e não era escravo, porém estava preso à terra, né, assim, com as transformações do sistema feudal, ele continua sendo a mão de obra, só que ele vai ser um tipo de mão de obra do tipo que? Remunerada. Ele começa a receber um pagamento, vamos dizer assim, um salário, pelo aquilo que ele começava a desenvolver. São esses servos aí que vão se organizar naquela primeira, vamos dizer assim, organização, né, do trabalho, que eram as corporações de ofício, né, onde eles estavam ali agrupados, lá na cidade, nos burgos, né, pelo ofício que eles desempenhavam, né, os sapateiros, os alfaiates, né, os dentistas, vamos dizer assim, porque é um momento também de que começa a surgir profissões, tá certo? Tem até uma questão muito interessante que nós vamos resolver envolvendo profissão e corporações de ofício. Guarda aí que a gente vai chegar nela. Então, a mão de obra, o servo começa a ser remunerado, as relações de trabalho, né? As obrigações, né? Uma das obrigações que existia lá na sociedade feudal é que o servo
ele devia tudo lá. O que ele precisava para trabalhar na terra, ele devia, era uma obrigação dele. Era uma obrigação dele tudo aquilo que ele plantava, boa parte, ser dada para o senhor feudal. Então isso começa a ser mudado. Ele começa a perceber que em vez de ele estar dando lá a produção que é dele, ele pode fazer o quê? Vender. Começa a surgir aí uma mentalidade pré-capitalista, né? Porque começa a surgir aí uma coisa chamada a ideia do lucro, ok? E é por isso, né, que vai surgir lá a burguesia. A burguesia são aquela classe de comerciantes, muitos, né, alguns advindos dos próprios servos, que vão se agrupar lá nos burgos, né, e vão ser as verdadeiras cidades comerciais, né, que desenvolveu o comércio interno e o comércio externo. Então a gente colocou aqui entre aspas, né, é uma nova classe, porque essa classe ela já vinha, já lá mais ou menos ali desde a metade da Idade Média. Mas com a decadência do feudalismo, né, com a introdução dessas transformações, a burguesia ela começa a se afirmar como o quê? Como uma nova classe, ok? E essa nova classe aqui ela vai ser fundamental para dar um ponto final no feudalismo, na Idade Média, né? E aí inaugurar lá a Idade Moderna. A Idade Moderna é por excelência um período da história de ideias advindas de quem? Da burguesia. Então nós vamos também chegar nisso aí com calma. Então, transformações sociais que são aliadas, né, às transformações econômicas, tá bom? A transição do feudalismo não é mais a terra, não é mais só a produção na terra que gera riqueza, mas a produção voltada para que gerasse o quê? Um lucro maior através do comércio, ok? Todas essas transformações aí vão gerar aquilo que os historiadores chamam de renascimento comercial, de comércio, e renascimento urbano, ok? A decadência da Idade Média, do feudalismo, é por excelência o resultado, né, do desenvolvimento das cidades, do mundo urbano, e a negação, né, a transição daquele mundo agrário do tipo feudal. Esse renascimento comercial, ele tem tudo a ver com a transição comercial, as rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente, e vice-versa, né? O Ocidente, ao chegar na região do Oriente, né, através aí, principalmente, né, das cruzadas, vamos lembrar lá o que é que foram as cruzadas, né? Eram aquelas expedições militares que levaram muitos cristãos a combater quem? Os islâmicos, né, no Oriente. Mas ao fazer isso também, eles começaram a comercializar. Então iam produtos para o Oriente, e do Oriente também, na volta, né, de quem sobrevivia às cruzadas, também vinham alguns produtos, né? Então aí começa a surgir as rotas comerciais, no Ocidente e Oriente. As cruzadas ela abriam o caminho para que esse indivíduo ele conseguisse lucrar alguma coisa para além dos limites lá que o feudalismo estabelecia, ok? Então aí a gente tem a interferência das cruzadas, ok? Outra coisa também que colaborou, né, aí também para essa decadência dessa sociedade feudal, que é trazida também muito aí com a questão das cruzadas, né, foi a questão lá da peste negra, né, uma doença aí que acabou dizimando, né, boa parte aí da sociedade feudal durante aí esse período da chamada Baixa Idade Média, ok? Então nós temos a interferência das cruzadas, né, colaborando para esse tal renascimento comercial. E junto com ele, né, comércio está ligado à cidade, vem um fenômeno da urbanização. Cresce a população, crescem as cidades. A cidade toda agora, ela começa a ser uma zona de comércio. E essa zona de comércio, esse centro urbano de comércio, são os burgos, ok? E quem levantou, né, vamos dizer assim, organizou, desenvolveu, lucrou com esses chamados centros de comércio, foi justamente quem? A burguesia. Uma nova classe social, entre aspas, né, mas que vinha aí se desenvolvendo, e aí, junto aí dessa coisa chamada os burgos, né? Então, a burguesia,
ela vai ser fundamental para se dar um ponto final lá no feudalismo, ok? Tem um detalhe importante aí que a gente não pode deixar de falar, que o que também vai ajudar, certo, a Europa sair dessa crise, né, do que é a crise do feudalismo, foi justamente a expansão marítimo-comercial, ok? O que acontece aí? A Europa estava em crise, faz essas expedições, né, marítimas, né, envia-se navegações para buscar o que? Metais preciosos em diversas regiões, como por exemplo na América, né? A busca por metais preciosos começa a ser assim uma mentalidade. Esses metais preciosos eles precisam chegar à Europa para poder se sair da crise, né? E também buscar novo o quê? Mercados consumidores. Mercados consumidores. Ok? Então essas duas coisas aí elas vão ser fundamentais para a saída da crise que estava aí o feudalismo, né? Extração de metais preciosos, mercados consumidores, isso vai gerar uma mentalidade capitalista que nesse momento aí vai ganhar um nome que é o chamado capitalismo comercial. Um capitalismo que dependia exatamente, né, dessa cultura, vamos dizer assim, do comércio, da troca, né? Porque também nesse momento aqui é o momento em que a circulação de moeda ainda era uma coisa o quê? Muito restrita. Então essa moeda que começa a ter um valor, vamos dizer assim, ela começa a ser o quê? Extraída também com a ajuda da expansão marítima comercial. Vamos guardar essa informação aqui porque ela vai ser muito importante para você entender o que foi o início da Idade Moderna, ok? Vamos ver mais teorias e mais questões nos seus próximos slides agora. Olha, como sempre, né, vamos aqui buscar a colaboração dos nossos colegas historiadores, né? A gente está sempre trazendo aí citações de historiadores que colaboram para a gente pensar o nosso assunto, tá bom? Então, estou trazendo aí, no seu slide de número 1, tá bom? Uma colaboração dos historiadores, né? O Pilete e o Arruda, tá certo? De um livro chamado Toda a História. É um livro ali do final dos anos 90, né? Já de 97, né? E aí teve algumas edições, mas a edição que eu trago aí, a colaboração é a edição de 1997. E aí, a colaboração que eu trago aqui para ele é para a gente pensar como a expansão marítimo-comercial ela colaborou para a saída da crise, né, do feudalismo. Né? Como a expansão marítimo-comercial, ao auxiliar essa superação da crise, ela também ajudou a encerrar, vamos dizer assim, né, a chamada Idade Média. Né? É uma característica dos tempos modernos a expansão marítimo-comercial. Sobre isso, né, os historiadores dizem para a gente, né, a falta de moedas, é o título aí que eles colocam para essa descrição aqui deles, né, essa explicação. Abre aspas, podemos concluir que a expansão marítima dos tempos modernos foi, acima de tudo, resultado direto da crise de crescimento da economia europeia na segunda metade do século XV. Então, ele está dizendo que sim, né? A expansão marítima ela surgiu para poder superar a crise econômica. Né? A economia ela vinha, de uma certa forma, em crescimento, e aí vem a crise. Dada a crise, buscou-se aí a tal expansão marítimo-comercial, que você também pode chamar isso, né, de grandes navegações, tá bom? Então aí, resultado direto da crise de crescimento da economia europeia na segunda metade do século XV. Com a expansão marítima, a economia entrou em pleno desenvolvimento. O capitalismo saiu da etapa de pré-capitalismo e entrou na fase do capitalismo comercial, né?
Porque aqui é o que a gente está falando, né? Esse capitalismo comercial, ele vai buscar isso, né? Metais preciosos, territórios, ele vai buscar o quê? Mão de obra, mercado consumidor, e aí é uma primeira grande fase do sistema capitalista, né? O capitalismo ele atravessou diversos momentos até chegar ao século XXI, que ainda vivemos sob o capitalismo, né? Bem mais amadurecido do que esse chamado capitalismo comercial. Mas até chegar a esse pleno desenvolvimento que vivemos hoje, né? Surgiu várias etapas. Uma primeira grande etapa aí é o chamado capitalismo comercial. Então já deu para perceber aí que tem a ver com o tal do renascimento comercial e urbano. Essas duas coisas elas estão ligadas. A solução tinha sido encontrada no comércio e não na produção. E eu diria, não mais só na produção, no comércio e também na produção. A produção que ele está falando é no sentido mais da produção agrícola, né? O feudalismo, a riqueza do feudalismo, ela dependia muito do que? Da terra, do gênero agrícola, né? Não é que isso deixou de existir, mas não é só isso mais. É a produção, aquilo que se produzia ali internamente, mas aquilo que podia também o quê? Se vender para fora, o comércio lá fora. E o comércio aí de uma forma geral, interno e externo, ok? Então, vamos ver aí mais questõezinhas para a gente, né? A questãozinha 01, por exemplo, uma questãozinha que vem lá da Unifor, né? Uma faculdade particular de Fortaleza, diz o seguinte: um dos fatores de superação da crise do feudalismo no final da Idade Média e início dos tempos modernos foi o quê? Olha aí, se a gente está atento aí nessa explicação, a gente responde aí corretamente a questão 01. Resumindo, o que ele quer saber da gente, né? Qual foi a saída que foi pensada para a superação da crise do final da Idade Média, que é a crise do feudalismo, né? A letra A, a explosão demográfica. O que é explosão demográfica, né? Um termozinho muito usado aí na geografia. É a hiperpopulação, o crescimento gigantesco, né, da população. Não foi isso. A população realmente ela cresceu, mas não foi porque ela cresceu que foi a saída para superar a crise, né? Pelo contrário. A letra B, a fragmentação dos feudos, né? Os feudos, eles já vinham se fragmentando, mas eles não resolveram, né? Pelo contrário, eles se fragmentaram tanto que deixaram de existir. A letra C, o desenvolvimento industrial. Aí, nesse momento, é muito recente, né? Fim da Idade Média, a gente falar em desenvolvimento industrial. O desenvolvimento industrial é algo lá do século XVIII, né? Já lá da Idade Moderna. Então, não cabe a gente falar em desenvolvimento industrial nesse momento. Então, tá falso. Por quê? Porque nesse momento aí, ainda não existia, certo? Um acontecimentozinho, né? Isso não tinha surgido, chamado de Revolução Industrial. Essa revolução aí, ela ainda não era, vamos dizer assim, uma realidade, tá certo? Então não temos como falar em desenvolvimento industrial nesse momento. A letra B, o expansionismo marítimo comercial, é isso mesmo, né? A expansão do comércio através das rotas o quê? Marítimas, né? É pelo mar, né? Aí a expansão marítima comercial é o momento, por exemplo, que a gente fala lá das descobertas, né? Descoberta da América, um certo descobrimento do Brasil, que a gente vai discutir isso em aulas futuras, né? Tem a ver aí com esse momento. Então, o que supera a crise é o que diz a letra D, o expansionismo marítimo comercial. A letra E diz, a excessiva oferta de metais preciosos, né, era uma saída para essa crise. Porém, esses metais preciosos não vão estar, assim, excessivos, né? Eles vão dar, assim, um certo trabalho, né? Porque vai ter todo um processo de busca, né, de exploração, que ao longo dos séculos é que esses tais metais preciosos vão gerar algum tipo de riqueza. Então, não era excessivo, pelo menos logo de início, de cara, tá bom? Portanto, aí o que responde a sua questão 01 da Unifor
é a letra B, o expansionismo marítimo comercial. Ok? Bom, aí a gente dá um pulozinho lá para a questão 03, porque a 02 a gente já resolveu na introdução a essa aula, né? E aí a gente vai para a nossa questão 03 no seu slide de número 4. E aí você pode ir acompanhando quando ele diz para você a seguinte coisa: o crescimento do comércio e das cidades na Baixa Idade Média. Olha aí. Tem a ver com o quê, né? A letra A consolidou as estruturas feudais como a economia de subsistência e sucerania? Não, né? Isso daí tem a ver lá com o início da Idade Média, com o feudalismo. Nesse momento aí, essa sucerania, essa economia de subsistência, essas estruturas feudais, elas estão em crise, elas estão em decadência, né? Entraram tanto em decadência que um novo sistema econômico, vamos dizer assim, engoliu essas estruturas que era o capitalismo, devorou, né? E aí surgiu o capitalismo, a transição do feudalismo para o capitalismo. A letra B diz: expandiu atividades agrícolas com o declínio do uso de moedas nas trocas. Olha aí. A letra B está errada, né? Ele diz aí que há um declínio do uso de moedas. Não, pelo contrário, né? O crescimento do comércio das cidades, ele tem aí uma valorização do uso das moedas. As moedas elas passam a ter um valor muito maior. As moedas já existiam, mas com essa questão comercial, as moedas elas vão ter um valor, porque elas também vão ser, o acúmulo delas vai ser o valor da riqueza, tá bom? Nesse momento aí. Isso tem a ver com o capitalismo, né? No capitalismo, a moeda é a representação do valor no sistema capitalista. Então, a letra B está errada. A letra C, fez surgir um novo grupo social, ligado às atividades artesanais e mercantis. Mercantis aí quer dizer comerciais, tá bom? Olha, a letra C, realmente ela está correta, né? Qual é esse novo grupo social? Já falamos dele aqui. É a burguesia, né? Ela vai estar ligada a essas atividades artesanais, mas também, principalmente, as atividades mercantis, as atividades comerciais, tá certo? A letra C está correta. A letra D está errada porque ele diz permitir o desenvolvimento do trabalho livre, isento de quaisquer restrições, né? É verdade que vai ter o desenvolvimento do trabalho livre, né? Mas ele não está isento de quaisquer restrições, né? Esse trabalhador livre, ele vai se tornar um trabalhador assalariado, tá bom? Responde aí melhor para a gente a questão 03, o seu item C. O seu próximo slide de número 5, na questão 04, fala para a gente: as cidades medievais desenvolveram-se entre os séculos 11 e 12, devido ao quê? Né? O que é que proporcionou o desenvolvimento dessas cidades entre o século 11 e século 12? A letra A diz: a ampliação do comércio interno e externo. A letra B, ao desejo dos senhores feudais de vê-las emancipadas. A letra C, ao amparo dado pela igreja aos burgueses. A letra D, a compra de suas liberdades pelos vilões. E a letra E, nenhuma das alternativas. Abreviado aí, né? Então, mais uma vez, se a gente está atento aí à explicação, a gente está vendo, né, que essas cidades, elas estão, o desenvolvimento delas, né, o crescimento delas, estava ligado com o crescimento do comércio. Mas não só o comércio interno, que já era uma realidade desde o feudalismo. Lógico que ele ganha aí um maior crescimento, mas o comércio externo também. Lembra lá das rotas comerciais, Ocidente e Oriente, expansão marítima comercial tem tudo a ver com o comércio externo. Portanto, o que responde a sua questão 04 é a letra A ampliação do comércio interno e externo. A letra B diz aí pra gente:
ao desejo dos senhores feudais de vê-las emancipadas, falso, né? Os senhores feudais não estavam preocupados aí com essa emancipação das cidades, né? Emancipação no sentido de independência, né? Isso passava aí pela cabeça dos senhores feudais. E a letra C diz aí pra gente, né? O amparo dado pela igreja aos burgueses, né? É verdade, né? Que clero, igreja, né? E burguesia vão continuar aí aliadas, né? Até um certo momento aí durante a Idade Moderna, né? Depois vai ter alguns abalos, algumas mudanças, que nós vamos ver isso também em aulas futuras, né? Mas isso daí não colaborou, né, para esse desenvolvimento aí dessas cidades medievais, não, ok? Não foi determinante, vamos dizer assim. E a letra B, a compra de suas liberdades pelos vilões, né? Mas primeiro de tudo, né, esses tais vilões aí, que eram aqueles trabalhadores livres, né, vamos dizer assim, que faziam trabalhos periódicos lá no Manso Senhorial, eles não tiveram aí essa ideia, né, essa disponibilidade, vamos dizer assim, né, essa riqueza de comprar as liberdades, não, né, a compra de suas liberdades pelos vilões. Nas cidades medievais, não faz o menor sentido, né, essa letra D, tá certo? E a letra E, já que a A está correta, a E está errada, né, quando ele diz nenhuma das alternativas. Vamos aí na questão 05, no seu slide 6. O renascimento urbano ocorreu, letra A partir do desmembramento do Império Carolíngio. Olha só, o Império Carolíngio ele tem a ver com o início, a base, lá ainda do início da Idade Média. Falso. Letra B, com o desenvolvimento comercial registrado na Baixa Idade Média, com certeza, né? Cidade e comércio, renascimento urbano e renascimento comercial estavam ligados, né? É o desenvolvimento comercial que proporcionou também aí junto, né, o renascimento urbano na Baixa Idade Média. Questão 05, o item correto é a sua letra B, mas observemos aí os erros das próximas letras, né? A letra C, com o desenvolvimento da arquitetura urbana medieval. Não, isso aí vem a posteriori, né, do renascimento urbano, tá bom? É uma característica, mas não é o que determinou aí o renascimento urbano. A letra B, a partir da criação das universidades na alta Idade Média, né, isso também não é determinante porque as universidades já existiam, como ele próprio fala aí, na alta Idade Média, mas isso não está diretamente ligado com o renascimento urbano. Isso daí está mais ligado com o próximo assunto da próxima aula, que é o renascimento cultural, né? Tem a ver com isso também. Mas aqui, no nosso caso, o que responde melhor a sua questão 5 é o item B, quando ele diz com desenvolvimento comercial registrado na Baixa Idade Média. O seu item, sua questão 6, o seu slide 7, tá bom? Não vamos se perder no número, né? Slide 7 traz a questão 6 da FUVEST. E eles perguntaram lá na FUVEST. Na Idade Média praticava-se a indústria artesanal. Olha aí. Através de associações profissionais denominadas corporações de ofício. As corporações de ofício eram, né? Teve aí uma questão que falou pra gente sobre o desenvolvimento industrial, né? Mas não é a mesma coisa que essa indústria artesanal. O desenvolvimento industrial daquela questão tem mais a ver com aquela revolução lá do século XVIII, que é a Revolução Industrial. Indústria artesanal aqui é a corporação de ofício. Era aquilo que a gente falou, né? Associação de profissionais que tinham o mesmo ofício, o mesmo trabalho. Então ele quer saber exatamente isso da gente. O que eram as corporações de ofício? A letra A, associações de profissionais que exerciam a mesma atividade dentro do burgo. Letra A, corretíssima. Questão 6, letra A, correta. A letra B, errada. O mesmo que as ligas para o livre comércio. Falso. Letra C, associação de burgos para a proteção do mercado. Falso. Letra D, associação de profissionais de vários ofícios dentro
do burgo, né? As corporações, elas são separadas por ofícios diferentes, tá bom? Vamos lá. A letra E diz o seguinte: associações internacionais de ligas profissionais, né? Então aí ele extrapolou aí os limites do que seriam as corporações de ofício. 6 slide 8 apresenta aí pra gente a sua questãozinha, tá bom? As suas questõezinhas, na verdade, lá do seu bloco de questõezinhas, o bloco chamado desafio. Onde é que está isso daí, professor Daniel? Lá na sua página 101, você pode já pegar aí seu material, né? Puxa aí seu PDF, abre aí a sua apostila, se você imprimiu, na sua página 101, na unidade 4 do tema 1, tema que a gente está estudando, é um blocozinho de questões chamado desafio. A questão 1 é da Unesp, no ano de 1998, e ela perguntava sobre as associações de importantes grupos sociais da Idade Média. Um historiador escreveu, esse historiador é o Jacques Legoff, tá aí o nome dele, né? Entre cartéis que tinham por objetivo a eliminação da concorrência no interior da cidade e a manutenção do monopólio de uma minoria de mestres no mercado urbano. Olha aí, que associação é essa, né? Aí ele quer saber, o texto caracteriza de maneira típica o quê? Né? Pensar trabalhadores aí no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, é pensar aquela questãozinha que a gente resolveu anteriormente, corporações de ofício. E aí, você responde essa questão? Pois o item correto é a letra C, as corporações de ofício que o Jacques Legoff caracteriza aí no seu texto. Questão 1 do desafio, letra C. Questão 2, do seu slide 9, olha aí, do bloco desafio, né? Lá da Fundação Getúlio Vargas, FGV, lá no ano de 2013, a partir do século X, mais principalmente do XI, é o grande período de urbanização. Prefiro utilizar esse termo mais do que o de renascimento urbano, já que penso que, salvo exceção, não há continuidade entre a Idade Média e a Antiguidade. Quem disse isso daí? Ele, historiador Jacques Legoff, né? E ele colocou esse texto, a FGV transformou em questão, e eles querem saber da gente. A respeito das cidades medievais, após o ano 1000, é correto afirmar, se acertou essa daí, essa questão? Tá aí, ó. A questão do seu desafio de questão número 2, o desafio, é o item A. Tornaram-se centros econômicos e financeiros e vinculados às rotas mercantis e à produção agrária das áreas rurais próximas. Ok? A letra B, errada, era fundamentalmente sedes episcopais ligadas à igreja. Não é isso, né? Letra C, tornaram-se núcleos de produção industrial que começou-se a desenvolver-se, sobretudo, da Itália a partir do século XI. Falso. Letra D, tornaram-se os principais entrepostos de comércio de escravos africanos desde o início das cruzadas, né? Não, tá falso isso daí. A letra E, apresentaram-se como legado da polis grega, continua falso, né? Não tem nada a ver, uma coisa eram as polis gregas, já falamos isso lá na nossa aula de história sobre Grécia Antiga, outra coisa eram as cidades medievais. E aí ele continua errando quando ele diz, e das cidades romanas da antiguidade, falso. Então, respondemos o seu desafio, questão 2, é o item A da sua página 101 da unidade 4 do tema 1. Continue com a gente e bons estudos e até a sua próxima aula de História.